aproveitando que a gente está falando do centro, moradia, tudo acaba se interligando. Queria abordar a questão da Cracolândia com o senhor. Já é um problema de 30 anos, não é um problema que de forma mágica será resolvido, mas eu queria entender que tipo de propostas o senhor pensa para essa questão, que está relacionada com segurança pública, apesar de não ser uma atribuição da prefeitura. A sensação de segurança está grande em relação à população, as pesquisas mostram isso. Então, quais são os seus planos? Na época, o agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando era prefeito, ele teve o programa... Era Braços Abertos. Exato. O senhor tem ideia de retomar isso? Como que seria feito ou não? André, o de Braços Abertos trouxe resultados bem legais. Eu não sei se vocês viram depois, Sim. balanço, o índice de recuperação. Mas bastante criticado, né? Criticado, porque tinha limites e problemas. Né? Por exemplo, nos hotéis sociais, onde foi a principal dificuldade, isso hoje o próprio Benedito Mariano, que está na minha equipe de programa de governo, foi quem coordenou o Braços Abertos. E houve como qualquer programa pioneiro, você Sim. não acerta em tudo. Né? E nós temos que aprender com isso. Quando o hotel social ficava perto das cenas de uso, você tinha mais problema. Porque as pessoas tinham mais tendência a reincidir, voltar para o crack. Quando o hotel social ficava mais longe das cenas de uso, você tinha mais sucesso. O problema é que não teve continuidade. O Dória entra em 2016. Não sei se vocês lembram, dizendo, pô, vou acabar com a Cracolândia em um mês. O que ele fez? A linha dele foi só policial. Resultado, bomba, dispersou a Cracolândia. Se a ideia era jogar para baixo do tapete, só piorou. Vai lá, pergunta pro comerciante da Santa Efigênia, pro morador da região da Luz. Só piorou. A Cracolândia se espalhou pela cidade. Isso não funcionou. Lógico, não é uma solução simples. Sim. Não tem aquilo que você fala, ó, a bala de prata e resolveu de hoje para amanhã. Isso não existe. É um problema complexo, difícil. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em psiquiatria, estudei dependência química. Agora, nós temos que atuar em 3 direções. Primeira direção. É um tema de segurança pública? É. E, particularmente, no trabalho investigativo da Polícia Civil para impedir a droga de chegar lá. Todos os estudos demonstram que o melhor momento para você convencer um dependente químico a ir para o tratamento é a abstinência. Se a droga está chegando, é mais difícil você convencer o cara a ir para o tratamento. Se você consegue interromper por um período que seja o fluxo da droga, isso... A droga chega por quadrilha, ela não nasce num canteiro na Estação da Luz. O crack chega lá. Você precisa ter um trabalho de inteligência para desbaratar isso, pegar essa raiz do crime organizado. Segundo, é um problema lógico de saúde pública. Né? Ali nós estamos falando de uma dependência química crônica. E não adianta você achar que a pessoa que está lá na Cracolândia, às vezes há meses, uma situação de degradação, de dependência total, cortou os vínculos familiares, que essa pessoa vai procurar o tratamento, ela vai até o CAPS, pegar uma senha, falar com o psiquiatra. Desculpe, não vai. Você tem que levar o serviço de saúde mental até ela. Levar o psiquiatra até ela, que é o que a gente está chamando de CAPS móvel. Criar as unidades de consultório de rua de CAPS móvel para fazer uma busca ativa, uma abordagem direta nas pessoas para tentar levar para o tratamento. Isso não acontece hoje? Hoje isso acontece de maneira muito precária e descontinuada a partir dos CIATs, dos equipamentos que existem hoje. Você precisa ter uma atuação e uma abordagem mais ativa com os consultórios de rua. E o terceiro, você precisa ter uma intervenção social naquela região. Veja, ali é um problema de segurança? Se tornou. Ali é um problema de dependência química? É. Mas ali também é um problema de moradia. Várias pessoas estão ali em situação de rua, de emprego. Várias pessoas lá não têm uma perspectiva. É um problema de futuro. Então, você tem também que ser capaz de resgatar. Então, a ideia dos hotéis sociais, das políticas de acolhimento é essencial, mas ela tem que vir com a porta de saída. E a porta de saída é geração de emprego. Eu vi um projeto que eu quero, se eleito prefeito de São Paulo, levar não só para a região da Cracolândia, mas para todo esse drama da população em situação de rua que a gente vive na cidade. Que o Sindicato da Construção Civil, ele assim, o sindicato, não foi poder público nada, elaborou um projeto que foi criar uma escola para formar pedreiro, ajudante, carpinteiro, né, servente de obra, a partir da população em situação de rua.
Então, eles chegavam nos abrigos e tal, e falavam, quem topa, quem quer? Formavam as pessoas, faziam um acordo com algumas empresas da construção, contratavam essas pessoas. Hoje está faltando mão de obra na construção civil em São Paulo. Então, você pegar, se um sindicato pode fazer isso por conta própria, o que uma prefeitura não pode fazer? Uma prefeitura, inclusive, com a dimensão da de São Paulo, 112 bilhões de orçamento ano. Sim. Uma potência. Ou seja, você tem condição de criar essas escolas e até colocar nos contratos públicos. A prefeitura faz contratos públicos com o setor de construção de infraestrutura diariamente. Quer dizer, olha, havendo disponibilidade de mão de obra, lógico que você não pode deixar o setor à mercê, mas havendo disponibilidade de mão de obra, ao menos 10% dessas obras públicas tem que contratar ao menos 10% da mão de obra que venha dessas escolas. Essas pessoas passariam, por exemplo, por uma requalificação? Claro, aí, todo um por processo. isso que tem que acolher primeiro. Tem que acolher primeiro para depois... Acolher no centro de acolhimento com assistente social, psicólogo. Você sabe por quê? Muita gente em situação de rua não vai para o abrigo. Às vezes as pessoas se perguntam, falam, não quer ir, gosta de ficar na rua, é porque tem marmita. Às vezes tem essas visões erradas. As pessoas não vão para o abrigo por questões simples. Era aquilo que a gente estava falando do simples. Porque muitas vezes o único companheiro de quem está na rua é o cachorro. E não pode o cachorro. E apesar de já ter uma lei municipal obrigando o canil em todos os abrigos, isso não está implementado. Porque às vezes a única renda, os 50 conto que o cara vai tirar no dia, é com a reciclagem, a carrocinha dele. E não tem um lugar para ele deixar a carroça no abrigo. Se ele deixar na rua, no dia seguinte... Tem medo de ser assaltado dentro do próprio abrigo. O abrigo... Eu fiz uma diligência pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal nos abrigos aqui em São Paulo. Abandono. Os relatos que eu ouvi. Comida azeda, percevejo, pulga, humilhação, maltrato. Porra. Então assim, se você der um abrigo que seja decente... Ninguém tá falando aqui de hotel 5 estrelas, não. Senão já vem aquela conversa, né? Nós estamos falando de um abrigo com um mínimo de dignidade para as pessoas, sabe? Que tenha assistente social, psicólogo, que ele possa ter um lugar para carroça, que ele possa deixar o cachorro. As pessoas vão. E aí, a partir disso, você pode fazer o trabalho para criar a porta de saída. Nesse ponto da Cracolândia, eu queria fazer só mais uma pergunta, deputado, que tem um tema muito polêmico quando se trata desse aspecto da Cracolândia e de dependência química, que é a internação voluntária. O senhor é favorável ou contrário a ela? A compulsória, você diz. Isso. Veja, nós temos que definir o que é internação compulsória. Internação compulsória é aquela que acontece só sem autorização da pessoa e da família. Quando a família autoriza, aí já não é tratado legalmente assim. Então, essas são residuais. Na maior parte dos casos, havendo um trabalho mínimo de assistência social, você consegue localizar os familiares, e um familiar que vê alguém na lama, lógico que ele vai querer a recuperação da pessoa e você tem uma autorização da família. Às vezes você faz uma tempestade num copo d'água, o que está em jogo? E aí, para a gente não deixar soluções demagógicas tomarem o lugar das questões técnicas, como tem que ser. Veja, quem tem que definir qual é a forma de tratamento é o profissional da saúde mental. Esse caso é redução de danos? Esse caso é internação? Tem caso que é internação. Tem caso que é redução de danos. Tem caso que é hospital-dia. Veja, quem vai definir isso não é um debate abstrato. Você confiaria num prédio projetado por um médico? Você ia morar lá? Nunca. Assim como não é um engenheiro que tem que receitar remédio. Então, assim, o tratamento é sempre individualizado. Ninguém vai dizer para todos os pacientes que têm câncer, o tratamento é radioterapia. Não. Você vai ter que passar num oncologista, ele vai dizer, vai fazer a biópsia, vai dizer se é rádio, se é químio, se é rádio e químio, se às vezes não é nenhuma. Ou seja, e assim tem que ser também no caso da saúde mental, para a gente não deixar os preconceitos vencerem. Então, essa decisão é do médico.